democrática profunda através dos anos, se conhecem os sentimentos e os corações dos portugueses. E é nesse sentido, por isso, que aquilo que eu acho não há, de facto, como se viu na Cimeira de Madrid, e sem prejuízo da sua experiência como Primeiro-Ministro, mais valia nenhuma em relação ao que quer que seja. As alegações finais do debate entre Sampaio e Cavaco desta noite. O candidato comunista ficou de fora neste debate e, por causa disso mesmo, protesta contra a SIC. Jerónimo de Sousa diz que a estação de Carnaxide está a violar a Constituição e a prejudicar o debate democrático. Hoje, em Alhes Vedros, nem se preocupou com a sondagem da Universidade Católica, que lhe atribui apenas 2% dos votos. Quanto à data de desistência, Jerónimo não adiantou muito, dizendo apenas que o PCP decidirá oportunamente o que vai ser feito. Excluído do debate na SIC, o candidato do PC protesta contra a atitude que considera violadora dos direitos democráticos. Jerónimo compara a situação com o exemplo do regime anterior ao 25 de Abril, que penalizava forças da oposição. Penso que é mau para a democracia quando um importante órgão de comunicação social que tem audiência, como a SIC, não respeita a legalidade, se considera um santuário da democracia, considero que no quadro da pluralidade das candidaturas só devem ser dadas vozes a candidaturas aparentemente ganhadoras à partida. Ganhadora para Jerónimo é também a sua própria candidatura no debate de ideias, apesar de 2% de votos que lhe dá a sondagem da Universidade Católica. Por isso, desistir é uma questão que para já não se coloca. A ECP, com a minha opinião, com a minha contribuição, saberá decidir e avaliar, tendo em conta o decurso do processo eleitoral. Satisfeito, Jerónimo lá seguiu para o convívio com idosos. Uns com ideias de voto certas, outros nem tanto. E não sei discutir nada de... Cada um tem suas ideias, não é? O que for melhor para Portugal, para os portugueses, é que devia ficar. João Sampaio, estou de acordo, e João de Sousa, isso já é uma coisa, mas pronto, também pode ir, verdade, de acordo. Estou de acordo, mas com o Cavaco, nada, 007. Jerónimo lamentou um certo desprezo a que têm sido votados os idosos pelos últimos governos. É direito de cada um de vós ter direito a uma velhice condigna, que ser idoso não pode ser um mal no nosso país. Em Alhes Vedros, no lar da terceira idade, Jerónimo de Sousa veio aqui solidarizar-se com os mais idosos. Os mais idosos que naturalmente terão outras preocupações quanto aos poucos anos de vida que lhes resta do que propriamente com as eleições presidenciais. A imagem é de Humberto Pereira, António Melo Matos, TVI e Informação. As eleições presidenciais voltaram a dominar hoje as atenções no plenário da Assembleia da República. O PS chamou arrogante a Cavaco Silva por causa das críticas do candidato às medidas do governo. E ainda a propósito das presidenciais, o Partido Popular veio lembrar o atraso na apresentação do orçamento, matéria que o PSD antecipadamente se apressou a reprovar. Eis que o candidato subitamente deixa cair a máscara, retoma o papel de líder partidário, arrogante como é da sua verdadeira natureza, faz da arrogância uma arma de arremesso contra o Primeiro-Ministro e as decisões do Governo, como no caso das portagens. Goste-se ou não, o problema está colocado. Do candidato presidencial Cavaco Silva, se dúvidas existissem, sabe-se em definitivo que não é possível esperar uma atitude de não ingerência nos assuntos da governação. Vossa Excelência acha que o Sr. Professor Cavaco Silva, que em relação à sua governação foi um exemplo de dedicação e de responsabilidade, iria ficar calado perante isto? Infelizmente, está de facto a ser preciso esperar pelas eleições presidenciais para se conhecer a proposta de Orçamento de Estado para 96. E isso não devia acontecer. Quando nós chegarmos à votação do Orçamento do Estado, nós vamos ver se perante a votação negativa geral da oposição há algum partido que deixe passar o orçamento, porque esse partido será a muleta do governo. O senhor deputado Carlos Encarnação já não representa o principal partido da oposição, representará por este caminho apenas o mais irresponsável partido da oposição. Soldados da GNR vêem pena confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça. 8 meses a 1 ano de prisão para os agressores de Francisco Carretas. Pedro Grilo entregou-se às autoridades policiais. O skinhead condenado pela morte de José Carvalho regressou para esclarecer toda a verdade. Ainda para ver o dossiê BB TV Jornal.
um dossiê para colecionar. O Supremo Tribunal Militar confirmou esta tarde a condenação dos 5 soldados da GNR de Almada. Os arguidos já vinham condenados pelo Tribunal Militar, mas os advogados de defesa tinham interposto recurso. É um caso que gerou forte polémica. José Carretas, um jovem de Almada, acusou o grupo de agentes da GNR de o terem agredido sem razão. Hoje o Supremo Tribunal Militar confirmou a condenação, mas alterou as penas. Sem outra alternativa, a defesa vai agora recorrer ao Tribunal Constitucional. O coletivo de juízes do Supremo Tribunal Militar confirmou esta tarde o acórdão dado pelo Tribunal Militar em relação ao caso Carretas, na sequência do recurso apresentado recentemente pelos advogados de defesa dos réus. O coletivo de juízes decidiu diminuir a pena dos agentes da Guarda Nacional Republicana envolvidos neste processo. As condenações foram de 8 meses a 1 ano. No fundo, acabo por estar contente porque eles foram condenados e fez justiça, mas penso que a condenação que eles tinham anteriormente que era muito mais bem aplicada, porque estas coisas têm que servir de exemplo para futuras situações deste género. Os familiares da vítima estão satisfeitos com a decisão do Supremo Tribunal Militar, mas os advogados de defesa dos réus já avisaram que vão pedir recurso ao Tribunal Constitucional. Que comentário é que faz? É que faz isto? Que vou recorrer para o Tribunal Constitucional. Adeus, boa noite. Mas vai recorrer porquê? Desígnios insondáveis. Uma polémica de um caso que teve início a 6 de fevereiro de 1992. Francisco Carretas, de 24 anos, tinha ido visitar a namorada e, mais tarde, acabou por dormir em casa de um amigo, Arnaldo França. Durante a noite, foram acordados por 2 agentes da Guarda Nacional Republicana de Almada e foram levados para o Pinhal dos Capuchos, onde foram agredidos. Francisco Carretas apresentou queixa ao Supremo Tribunal Militar. Os 7 agentes da Guarda Nacional Republicana foram chamados ao banco dos réus para dizerem de sua justiça.